Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Aqui com vocês, o piloto Fabrício de Oliveira. E a gente vai bater um papo, vai começar a bater um papo sobre a pilotagem de parapentes através dos tirantes, né? Esse é um assunto já bem antigo e tal. A galera que é mais experiente já faz uso dessa técnica para pilotar seus parapentes. Entretanto, a galera que vem se formando recentemente aí e buscando mais conhecimento sobre a prática do esporte, vem esbarrando nessa dúvida sobre por que em alguns vídeos alguns pilotos aparecem puxando tirantes do parapente para trás, fazendo pressão nos tirantes do parapente para trás e para baixo, numa diagonal. Qual o motivo real deles estarem fazendo esse tipo de situação, né? E a gente vai começar a discutir sobre isso hoje, a gente vai começar a esclarecer essas dúvidas hoje. Eu gostaria de deixar claro para vocês que esse vídeo não é um vídeo de instrução, ou seja, não é um vídeo para que as pessoas se lancem dentro do esporte através de uma aula pela internet, entendeu? Não é essa a intenção. O vídeo tem o objetivo de esclarecer e tirar dúvidas da galera que já está formada ou daquele piloto que já está em fase de conclusão e o instrutor ainda não passou essa informação para ele porque ainda não é o momento, né? É necessário que o piloto ele se forme, ele faça os seus voos ainda com supervisão do seu instrutor, e quando esse piloto for de fato liberado e tiver de fato as suas características fundamentais de piloto já bem fundamentadas, digamos assim, bem esclarecidas, aí sim ele vai buscar conhecimentos como esse, de fazer a pilotagem usando um tirante, tá? Então vamos lá. Eu vou tentar fracionar esse vídeo para que ele não fique longo demais e aí vocês fiquem com preguiça de assistir, e também para que ele não fique curto demais e falte informação, né? Para que você não tenha dúvida. A ideia toda é essa. Então, nessa primeira parte da nossa orientação, da nossa pequena instrução aqui, essa videoaula, a gente vai falar sobre a física aplicada à asa. Quando eu falo asa, não estou falando asa delta, não. Estou falando asa mesmo, do conceito da asa, né? A física aplicada à asa, o que faz com que nós consigamos voar, tá? Eu vou falar de um negócio aqui bem superficialmente, porque não vale a pena a gente entrar em cálculos matemáticos, falar sobre a física aplicada nisso, sobre os conceitos matemáticos que envolvem essa situação, porque senão vai ficar um negócio muito cansativo. E eu sei que você está vindo aqui com o intuito de pegar algo um pouco mais fácil de se entender, né? Eu entendo que isso realmente perturba às vezes a gente, porque a gente quer ter o conceito da coisa sem se lançar muito no aspecto da matemática, né? Que não é o caso. Então, eu coloquei esse desenho aqui porque ele é um desenho que representa um dos conceitos que são utilizados por várias pessoas para fundamentar, para explicar como que uma asa consegue criar sustentação, como que uma asa de uma aeronave, um avião, consegue ter sustentação, como que a pá de um helicóptero, que é uma asa rotativa, consegue criar sustentação, como uma asa delta cria sustentação, um parapente, um planador, né? Todos eles usam basicamente os mesmos conceitos para explicar a sustentação. E nesse desenho aqui, a gente está vendo o seguinte: ele serve para explicar basicamente um dos princípios que as pessoas usam para orientar o aluno em informação sobre como uma asa voa.
e eu vou me prender aqui no princípio de Bernoulli, mas não existe só o princípio de Bernoulli para explicar essas coisas, não. A gente tem o princípio de Bernoulli, a gente tem a terceira lei de Newton, todas elas têm explicações que fundamentam a questão do voo de uma asa, tá? Mas eu vou me prender ao princípio de Bernoulli para a gente ter uma ideia rápida de como funciona isso. Aqui eu tenho, digamos assim, um cano, né? Vamos chamar isso daqui de um cano de um determinado diâmetro, tá? E esse cano, em um determinado momento, ele sofre um afunilamento e passa a ter um diâmetro reduzido, igual a gente está vendo aqui, ó. Por que a gente está usando esse exemplo? Porque eu quero explicar para você que o ar, né, fluido, né, o nosso ar, ele, em determinadas situações, ele pode produzir pressões diferentes, velocidades diferentes, e essas pressões e velocidades diferentes é que vão explicar basicamente para a gente como que uma asa consegue criar sustentação. O princípio de Bernoulli diz que quando um fluido, no caso aqui o ar, vamos supor que isso aqui tudo aqui dentro seja o ar, né? Quando um fluido passa por uma determinada região, uma determinada área, e por algum motivo ele sofre um afunilamento, uma redução do espaço por onde ele está fluindo, vão haver mudanças de velocidade e pressão, tá? Incidindo nessas áreas por onde o fluido está passando, tá? Então vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho uma grande quantidade de ar que flui numa determinada velocidade e com uma determinada pressão, tá? Nessa parte aqui do cano, da área por onde o ar vai passar, eu tenho o ar com uma velocidade x e uma pressão também x, tá? Conforme esse ar sofre um afunilamento aqui, ó, uma redução no diâmetro de sua passagem, o que a gente vai ter aqui? Uma diminuição da pressão aqui nessa parte e um aumento da velocidade. As coisas aqui elas vão ficar inversamente proporcionais, digamos assim, tá? O ar aqui ele tinha uma pressão e aqui ele vai ter uma pressão menor, beleza? As setas estão no contrário aqui, os sentidos contrários. Por que o desenho diz isso, né? O desenho orienta isso. Para que a gente possa ver a diferença de pressão que existe aqui e existe aqui. Nesse princípio de Bernoulli, ele diz que quanto maior é a velocidade do ar sobre uma superfície, a pressão nessa superfície tende a ser menor, tá? Então aqui, ó, nesse diâmetro aqui do nosso cano, aí, do nosso objeto por onde flui o ar, a pressão é menor, entretanto a velocidade do ar é maior. Por isso que se explica a pressão ser diminuída. No princípio de Bernoulli, ele fala basicamente nisso. Existem cálculos, claro, matemáticos para explicar, mas basicamente falando é isso. Quando a gente passa isso para o desenho de uma asa, aí você vai entender o seguinte: esse L aqui representa low, baixa, e esse aqui representa height, alta. Então a gente tem aqui essas bolinhas representam moléculas de ar, tá? O ar ele vem numa determinada direção, quando ele encontra a asa, ele vai se dividir. Uma parte desse ar vai passar por cima da asa, enquanto outra parte do ar vai passar por baixo da asa. Nessa questão do princípio de Bernoulli, o que acontece aí? O ar que passa por cima da asa, tá? Ele passa com muito mais velocidade. O ar que flui por cima da asa aqui, ó, ele flui com muito mais velocidade do que o ar que passa por baixo da asa. E é aqui nesse momento em que o princípio de Bernoulli vai mostrar para a gente que a asa terá sustentação. Porque presta bem atenção. No momento em que o ar passa e se divide aqui no ângulo de ataque da asa, no bordo de ataque da asa, e esse ar que passa por cima, ele passa com mais velocidade do que o ar que passa por baixo, eu vou ter maior velocidade do ar em cima, em consequência disso eu vou ter uma menor pressão, tá aqui, ó, low. Se a gente tem menor pressão em cima, tá, e maior pressão embaixo, ou seja, essa asa vai tender a subir, a criar sustentação.
Tranquilo? Isso sem a gente falar ainda em mudança de ângulo de ataque. Tranquilo? Porque quando você muda o ângulo de ataque da asa, você vai dar uma sustentação adicional. Então a gente vai ver que os aviões, por exemplo, eles ganham altitude quando você tem o motor dando empuxo, né? Produzindo energia, tá? E essa energia que é produzida pelos motores faz com que o ar passe por cima ainda com mais velocidade e por baixo com menor velocidade, causando o que a gente chama de sustentação, tá? Então isso aqui é o desenho de uma asa, tá? A seção de uma asa, é um corte de uma asa, para que a gente possa entender o que a gente viu no slide anterior, tá? Sobre as diferenças de velocidade e pressão, dependendo do tipo de meio em que o fluido ele passa, tá? Então a asa tem esse formato aqui, ó, alguns chamam de forma de gota, né? E o fenômeno físico determina isso, que o ar que passa por cima da asa tem uma maior velocidade, em consequência disso vai ter uma menor pressão em cima da asa, e o ar que passa por baixo tem uma velocidade menor, e em consequência disso vai ter uma maior pressão, tá? Então, menor pressão em cima faz com que a asa crie sustentação. Tranquilo? Beleza. Aí, a gente vai observar aqui nesse outro slide que existe já a teoria aplicada, que a gente acabou de ver, e esse entendimento, como eu escrevi aqui, ele é fundamental para que a gente possa entender como o nosso parapente voa e o que a gente pode fazer para prejudicar o voo do parapente. Entenda, o parapente ele foi projetado para voar. Qualquer coisa que você faça nele que altere a característica da asa vai fazer com que ele perca essa sua função fundamental, que é voar. Então, quando o parapente está todo liberado para voo, as linhas do freio estão sem pressão nenhuma e você está voando contra ou a favor do vento, esse parapente ele está cumprindo o papel pelo qual ele foi projetado. A partir do momento em que você começa a causar interferências nesse parapente, então a gente vai ver que ele começa a sofrer essas interferências e elas vão causar uma diminuição na capacidade que essa asa tem de sustentação aerodinâmica, tá? Que é o que a gente fundamentalmente quer. Voltando a falar aqui, olha lá como é que funciona. A maior velocidade da corrente de ar corresponde a uma menor pressão, a pressão mais baixa na parte de cima da asa. A menor velocidade da corrente de ar corresponde a uma pressão mais alta na parte inferior da asa. Então, o ar que passa por baixo passa mais lento e o ar que passa por cima passa mais rápido. Ele acompanha o formato da asa, que é esse formato de gota que a gente está vendo aqui, tá? Existem mais dois conceitos físicos que servem para explicar a questão da sustentação da asa. Um deles é a terceira lei de Newton. Tá? A terceira lei de Newton fala sobre essa questão também de como as asas voam, são capazes de criar sustentação. Beleza? Tranquilo? Então, esse entendimento nosso aqui é fundamental. Você precisa entender que a asa é sustentada pela questão da velocidade do ar que passa por cima e pela velocidade do ar que passa por baixo. O parapente ele é uma asa constituída por tecido que é cheia de ar no seu interior, tá? Tem também a sua pressão interna lá e tudo mais, mas a gente está falando aqui exclusivamente da asa formada, constituída, independente se é de parapente, se é de avião e etc, tá? E as asas também possuem formatos, tá, pessoal? Existem asas que são simétricas, asas que são assimétricas, isso aí é um outro conceito, tá? Vamos lá. Os ângulos diferentes das asas produzem efeitos diferentes nessa asa durante o nosso voo, beleza? Aí aqui eu coloquei um desenho que eu catei na internet, né? Claro, todos esses aqui eu catei na internet. Onde a gente tem um piloto aqui segurando um batoque que aciona o freio lá, que atua aqui, ó, no bordo de fuga da nossa asa, né? Do nosso parapente. E dependendo da ação que a gente faça nesse sentido aqui, essa asa ela vai se comportar de maneiras diferentes. Quando você está com o parapente liberado, sem nenhuma intervenção nele, ele vai voar num determinado ângulo de ataque.
Se você pisa no acelerador e rebaixa o bordo de ataque do parapente, ele vai voar num outro tipo, de uma outra maneira diferente. Se você atua no freio aqui atrás, tá, durante o voo, aí o parapente vai voar numa outra maneira diferente. Então a gente tem maneiras diferentes da mesma asa se comportar durante o voo. Então, ó, eu posso estar voando na minha asa sem atuação do freio, tranquilo, ela vai estar voando na sua construção fundamental aerodinâmica, tá? Quando você acelera, a gente faz um rebaixamento no ângulo de ataque, ou seja, a asa ela voa com um ângulo de ataque menor, então ela vai voar mais rápido, entretanto a sua velocidade vertical também aumenta. A gente tem um aumento da velocidade tanto vertical quanto horizontal, quando você acelera. Então, vou dar um exemplo, deixa eu marcar aqui para a gente entender melhor. Vamos lá. Quando você acelera, é promovido um rebaixamento aqui no bordo de ataque da asa, mas não só o bordo de ataque. Se vocês pararem para analisar, a gente vai ver um desenho posterior aí. Quando você aciona o acelerador aqui, tá? Ele tem um dispositivo que vem pelo acelete, vai pelo tirante e causa atuação aqui no tirante A. Tá? Mas a partir de um determinado momento em que você continua acelerando, essa atuação não se restringe só ao A. Ela começa a atuar os tirantes B também e começa a atuar os tirantes C se a vela tiver tirante C ou D. Tá? Então, quando você acelera, você rebaixa a parte anterior da asa, então ela voa mais rápido, porque o ângulo de ataque dela diminuiu, tá? E também ela tem um aumento da taxa de afundamento, porque a gente voa tanto para frente quanto para baixo, tá? No momento da aceleração. Quando você não está em aceleração, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil para entender. Quando você não está em aceleração, a asa voa naturalmente. Quando você voa acionando os freios, vou botar aqui a caneta de novo. Quando a gente aciona os freios, está aqui a linha do freio aqui atrás, ó, tá? Quando a gente aciona a linha do freio, o que a gente vai fazer é um movimento contrário da aceleração. Ou seja, a gente vai trazer o bordo de fuga do parapente para baixo, tá? E, em consequência disso, o ângulo de ataque do parapente vai aumentar. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui, ó. A gente tem aqui o ponto central, tá? Quando você faz a aceleração, o ângulo do parapente ele faz isso aqui, ó, tá? E esse ângulo aqui que a gente proporciona, deixa eu tentar fazer o formato de uma asa aqui, quase, né? Quando você faz esse movimento de frenagem, tá? De você puxa os freios para baixo, a gente aumenta o ângulo de ataque do parapente e isso gera o que a gente chama de arrasto, tá? A vela já tem arrasto por natureza, por si só, né? Mas quando a gente aciona os freios, esse arrasto, ele tende... Opa, fiz uma besteira aqui. Esse arrasto, ele tende a ser maior, tá? E isso vai causar uma perturbação no voo da nossa asa, tá? Então, o arrasto não é algo interessante para a gente que está voando de parapente. Quanto menor o arrasto, melhor, porque a gente não tem propulsão, ou seja, a gente não tem motor para ter a recuperação, tá? Para compensar esse arrasto. Então, a gente precisa ter o menor arrasto possível quando está voando de parapente, e aí é que está o segredo do negócio. A pilotagem pelos tirantes visa você ter uma agressão menor à aerodinâmica, à sustentação aerodinâmica da asa. Então a gente precisa que o parapente voe com menos arrasto, então usando menos freio, a gente vai ter um aproveitamento melhor. Aí eu coloquei essas fotografias aqui para a gente ver diferentes tirantes aqui. Eu poderia ter colocado um terceiro, mas vocês já vão entender com esses aqui. Aqui eu tenho um conjunto de tirantes A, representado pelo vermelhinho, B, representado pelo azul aqui, e o tirante C, que é representado por esse último aqui, onde fica preso o batoque e a rodaninha do acelerador. Tá? Aqui do outro lado é a mesma coisa, eu tenho aqui o tirante A representado por esses dois aqui, que são conjuntos, tá? Eu tenho o tirante B aqui, ó, e eu tenho o tirante C. E você vai reparar que aqui nesse tirante aqui, no caso da Skywalk, a gente tem aqui um local onde o piloto ele usa para fazer a pilotagem pelo último tirante, tá? No caso aqui pelo tirante C. Você repara que em determinados momentos de voo, situações de voo, o piloto ele tem essa alça,
tá? De madeira aqui, onde ele vai pegar ela com a mão e vai começar a pilotar o parapente através dela. Reparem que existem conexões, ó, de linhas entre esses tirantes, tá vendo aqui? Tá? Essas conexões elas existem para causar interferências lá na nossa asa de maneira mais uniforme, tá? Sem que se produza deformações excessivas na asa, com o intuito de diminuir o arrasto que é causado nessas interferências que a gente faz. Nós usamos os freios para corrigir situações de colapso e para fazer mudanças significativas na trajetória do parapente. Quero fazer uma curva brusca, para mudança de trajetória. A gente faz o acionamento dos freios. Eu sofri um colapso assimétrico, onde a gente faz a utilização dos freios para tentar devolver o parapente à sua configuração para que ele possa voar. A gente usa os freios para prevenir situações ruins durante o voo, como um front stall. Você está voando com o parapente, por algum motivo a vela avança, tá? A asa avança e você precisa fazer uma intervenção nela para que ela não sofra a influência do vento e perca a sua forma de sustentação aerodinâmica, o seu formato aerodinâmico. E a gente usa os freios para isso. Mas se em situações de voo mais estável ou em situações onde você tem a necessidade de voar em regime de aceleração, a gente, na maioria das vezes, mantém o freio nas mãos, entretanto, todo aliviado, e a gente faz a pilotagem através do tirante aqui, tá? Um exemplo aqui, um detalhe importante aqui. Peraí. Um detalhe importante. Aqui nesse tirante a gente está vendo que ele tem um pouco de aceleração, digamos assim. E você vai ver que o tirante A, ó, ele está conectado no B, beleza? E lá em cima o B vai estar conectado no C também, ó. Você repara que existem conexões entre eles, tá vendo? A mesma coisa acontece aqui, ó. Eu tenho o A que está conectado no B, tá vendo lá, ó? E a gente vai observar que aqui o C ele está separado, tá? É uma vela de um pouco mais de performance. Quando você acelera esse parapente aqui todo, ele vai puxar para baixo o A, e em seguida ele vai puxar para baixo o B, e essas outras linhas que ficam aqui são para estabilização. Você repara que essa linhazinha aqui também vai ser acionada, tá? Então a gente tem aqui um conjunto de tirantes que em regime de aceleração ele puxa tanto o A quanto o B. Esse cara aqui, ó, em regime de aceleração ele puxa o A, ele puxa o B, e se você botar o full speed ele talvez faça uma interferência também no tirante C, tá? Uma leve interferência, depende da intensidade da aceleração, beleza? Tranquilo? Em regimes de aceleração, a gente não usa o batoque, usa os tirantes para fazer a pilotagem com o intuito de você não causar deformação na geometria da asa. Tranquilo? A asa precisa ter o seu formato preservado, tanto em regime de aceleração quanto em regime de velocidade de cruzeiro padrão, sem aceleração nenhuma. Tranquilo? Por que eu falei isso? Justamente por causa desse desenho aqui, ó. Esse desenho é o último do nosso vídeo aqui, para ele não ficar muito grande, né? Eu vou fazer outras partes e vou mostrar na prática, em voo também, como funciona isso. Aqui a gente está vendo um desenho que serve para explicar basicamente o arrasto, tá? E eu usei duas situações aqui. Eu achei esse desenho legal porque ele mostra duas situações, tá? Numa situação, você vai perceber que a vela está com um ângulo de ataque muito aumentado, tá? Muito aumentado. E em outra, você vai ver que ela está com um ângulo de ataque ainda mais aumentado, produzindo um arrasto tão grande que não existe mais sustentação na asa. Vamos lá, vou dar um exemplo para você entender. Eu vou colocar o marcadorzinho aqui de novo, para a gente entender direitinho como funciona. Essa asa aqui de cima, ela tem um ângulo de ataque muito aumentado. Se a gente parar para observar, o ângulo de ataque dela é muito grande. Mesmo assim, ela ainda consegue ter uma certa sustentação aqui, ó. Aqui existe sustentação e aqui existe arrasto, ó. Tá vendo lá? Quando você tem um ângulo de ataque ainda aumentado em comparação a esse, a gente vai observar aqui no desenho que olha só a quantidade de arrasto produzido na asa, ó. Esse arrasto todo produzido faz com que essa asa não tenha mais sustentação. Ou seja, se ela não tem mais sustentação, ela apresenta um fenômeno que é temido por todos aí,
que é o stall da asa. Vou tentar escrever aqui, que eu tô com o mouse sinistro. Tá aqui, ó, o stall. Beleza? Nesse caso aqui, a asa deixa de ser uma asa, tá? E você despenca. Isso acontece em aeronaves, isso acontece em planadores, isso acontece no parapente também, asa delta. Se você aumenta muito o ângulo de ataque ao ponto da asa não ter mais sustentação, a gente tem stall. Então, despenca. Aqui eu tenho um arrasto produzido, mas a asa ainda tem uma sustentação. Se a gente continuar atuando nela aqui, para aumentar o ângulo de ataque, a gente vai evoluir para o stall. Então, galera, o que a gente menos quer quando está voando é que a nossa asa entre em stall. É o que a gente menos quer. Tá? A gente quer que ela voe na sua plenitude de engenharia, conforme o engenheiro projetou. Mas se por algum motivo você precisar estolar a sua asa, você tem que entender que isso acontece quando você interrompe esse fluxo de ar que existe na parte de cima da asa. Se a gente por algum motivo interromper esse fluxo de ar, existe o que a gente chama de stall. O arrasto vai aumentando até um ponto em que a asa não consegue mais voar, né? Então vamos lá. Essa foi a primeira parte da nossa aula, tá? Sobre pilotando parapentes através do tirante. A gente viu o conceito físico aplicado aí à asa. Não falamos a fundo sobre sustentação aerodinâmica, porque a gente pode falar sobre isso numa outra situação. Mas eu acredito que vocês tenham entendido que para que a gente possa fazer a pilotagem pelos tirantes, é necessário que eu entenda basicamente isso aqui, ó, que a asa voa porque a sustentação existe através desse conceito físico aqui. Então tem Bernoulli, tem a terceira lei de Newton, tem uma outra teoria física também que fala sobre essa questão dos fluidos se movimentando em uma superfície curva. Eu vou complementar depois para vocês fazerem pesquisas, tá? Mas existe também outra teoria que também é concorrente para explicar a questão da sustentação aerodinâmica. Tá? Então, a partir desse momento, você já sabe como funciona, como o seu parapente voa. E aí, a gente vai ver depois como que a influência dos freios modifica isso aqui, tá? Modifica essa movimentação do ar por cima e por baixo da asa. E por que eu uso o tirante? Para tentar diminuir a interferência na nossa asa. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês gostaram do vídeo, eu vou pedir para que vocês curtam, compartilhe com seus amigos que são do esporte, aqueles que são entusiastas também, que gostam de saber como funciona um parapente, que é bem diferente de um paraquedas, né? A galera fica perguntando, parapente e paraquedas é a mesma coisa? Não, não é. São situações diferentes, tá? Compartilhe o vídeo com seus amigos, curta aí esse vídeo, se inscreve no meu canal. Se você quiser mais informações sobre parapente, assina as notificações lá. Me ajuda a conseguir mais inscritos para que a gente possa difundir ainda mais o esporte para a galera. Valeu? Um grande abraço para vocês e até a próxima.